Para participar da nossa conversa sobre essa reconciliação, eu vou chamar o colunista do Portal Metrópolis, Igor Gadelha. Igor, muito bom dia. Estávamos ontem aí nessa apuração desse vídeo, dessa gravação desse vídeo. Pois bem, aconteceu, houve essa reconciliação. Sábado tem convenção do PL lá em São Paulo. Michele não vai participar, mas a gente pode esperar um vídeo que já está sendo gravado, pensado, para que a Michele possa estar presente, ao menos virtualmente lá, para dar apoio ao Flávio Bolsonaro. O que a gente pode esperar daqui para frente desse apoio? Mano acabou de falar, talvez não haja elogios muito diretos ao Flávio, mas apoio vai ter. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Na verdade, ainda bom dia, né? Que acho Bom que ainda dia. ninguém almoçou, então ainda bom dia a todos que acompanham aqui o Contexto Metrópolis. Prazer estar de volta com vocês. Essa pacificação entre o Flávio e a Michele Bolsonaro, ela surpreendeu muita gente porque foi costurada nos bastidores totalmente em silêncio, né? E quando a gente viu, já foi o vídeo do Flávio Bolsonaro e a gente soube na sequência que Michele também gravaria o que ela acabou fazendo, né? Como a gente contou no Metrópolis, foi uma negociação que envolveu muitos bombeiros, né? A Celina Leão, governadora do Distrito Federal, foi a principal bombeira dessa relação, por isso, inclusive, que a Michele a cita no vídeo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também ficou ali fazendo, né, a função de bombeiro pelo lado do Flávio Bolsonaro. O Rogério Marinho, coordenador-geral da campanha, também fez. E segundo eu apurei, viu, Neila, foi uma exigência da própria Michele que o Flávio fizesse esse pedido de desculpas público, porque ela achou muito tímido daquela outra vez. Logo que ela divulgou o primeiro vídeo, ele foi nas redes sociais dizer: olha, me desculpe se eventualmente eu tenha te ofendido, não foi minha intenção. Ela achou aquilo ali tudo muito tímido. Então, na negociação, ela exigiu que o Flávio gravasse esse vídeo com um pedido enfático de desculpas a Michele Bolsonaro. O Flávio, segundo eu apurei, resistia inicialmente, os irmãos ali dizendo para ele: olha, não faça isso, não faça isso. Ele resistiu a gravar esse vídeo, mas com a proximidade das convenções e com um noticiário muito negativo, né, nos últimos dias, por conta do caso Master, ele topou gravar esse vídeo. A avaliação ali do PL dele era de que era muito ruim politicamente para o Flávio chegar nessa convenção, que é o principal, né, evento da campanha até o momento, sem o apoio da Michele, brigado com a madrasta, que tem uma forte influência política sobre o eleitorado evangélico, sobre o eleitorado feminino. Então ele topou. Agora, o que eu apurei, o que eu trouxe hoje na coluna? Que além desse vídeo que a Michele fez, que o Flávio fez, e o vídeo que a Michele poderá divulgar durante a convenção, o próprio Flávio planeja fazer um gesto para a Michele durante o discurso dele lá na convenção. Ele deve fazer uma citação à Michele sobre a participação que a Michele terá na campanha, em mais uma sinalização dessa pacificação. Ontem, Neila, eu fiquei com a impressão assim, de que a Michele ela aceitou essas desculpas, mas ela deixou ali claro que essa relação ela não foi reatada como era antes. Ela diz assim: olha, a gente ainda precisa sentar, precisa conversar, precisa alinhar. E é isso que é esperado também para os próximos dias, ali uma conversa tete a tete entre Flávio e Michele para botar ali panos quentes de vez nessa relação. Ela aceitou as desculpas, mas acho que ainda vai ser uma construção até Michele entrar de vez na campanha de Flávio Bolsonaro. Flávio quer muito que ela entre, sabe da importância, né, da Michele na campanha, mas eu acho que essa relação vai ser construída aí, né? Essa participação efetiva da Michele ainda vai depender ali, né, de novas conversas entre ela e o enteado. Você veja, Igor, que a Michele havia feito vários pedidos, né, para poder estar junto na campanha do Flávio Bolsonaro, entre eles esse pedido de desculpas que você citou. Mas outro pedido era a Priscila Costa, como candidata ao Senado pelo Ceará. Esse pedido caiu, né? E a Michele se sentiu muito humilhada e esse foi um dos motivos que ela deixou a presidência do PL Mulher. Ela se sentiu humilhada enquanto presidente do PL Mulher porque nenhuma das determinações que ela havia dado, ou seja, quando ela deu a sua palavra de que algumas mulheres seriam de fato candidatas, nenhuma delas foi cumprida. Ou seja, a minha palavra não vale de nada. De que vale esse tipo de negociação aqui se a minha palavra não vale de nada? Então, ela ficou muito chateada com essa questão.
houve reuniões no PL junto com o Flávio, que eles garantiram que as indicadas da Michele Bolsonaro seriam, sim, candidatas conforme ela negociou. A primeira já caiu, que foi a Priscila Costa. A gente já viu que, inclusive, houve a convenção no Ceará, o nome já foi enviado para o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, será que a Michele vai conseguir superar, Igor, essa rusga aí dessa questão das indicações que não foram cumpridas? Olha, eu acho que ela teve que engolir isso, assim, foi muito ruim para ela, mas além do Flávio, o Flávio fez toda essa jogada ali no Ceará com o aval do próprio pai, Sim. o próprio marido dela. Mas é ruim realmente para a Michelle, ela se sentiu desautorizada. A forma como o Flávio conduziu também foi muito ruim, porque na época, quando a Michelle criticou a aliança com o Ciro Gomes, que ainda não tinha sido formalizada, o Flávio deu uma declaração para mim dizendo que a Michelle tinha sido imatura, basicamente dizendo que ela não devia se meter nos acordos. E isso a fez, né, fazer todo aquele vídeo e todo esse estresse. Então, acho que houve uma má condução do Flávio Bolsonaro. Aí é difícil também nele, porque além das relações políticas, também envolve uma relação familiar, né? Eles não têm essa proximidade toda com a Michelle, não têm uma relação boa com a Michelle. Então, tudo isso se misturou e deu muito ruim. Agora, você falou da Priscila Costa. Desde essa reconciliação da Michelle, circula nos bastidores do PL ali a informação de que essa reaproximação também pode abrir as portas para a Priscila Costa vir a ser a vice de Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Valdemar tem dito, a gente quer trazer o Centrão, o PP, Republicanos e União Brasil, mas esses partidos têm dado sinalizações de que vão ficar neutros, não vão aderir formalmente a uma aliança com o Flávio. Está caminhando para o Flávio ter uma chapa pura. Então, essa reconciliação entre o Flávio e a Michelle pode abrir caminho para a Priscila Costa ser a vice do Flávio Bolsonaro. Tem ainda uma outra teoria da conspiração, Neila, de que a Michelle, isso eu acho que é a teoria da conspiração mais ouvida de gente importante do PL, de que a Michelle topou pacificar a relação com o Flávio para a própria Michelle ser a vice do Flávio e, eventualmente, se o Flávio tiver ali algum problema, no caso Master, ele deixa a candidatura à presidência e a Michelle assumiria a candidatura à presidência. Já acho aí muita teoria da conspiração. Claro, a gente não pode negar isso, né? Mas tem gente ali cogitando que a própria Michelle pode vir a ser a candidata a vice do Flávio para eventualmente assumir. Eu perguntei isso para o Valdemar Costa Neto, ele disse, olha, isso nunca foi discutido, da Michelle ser vice do Flávio Bolsonaro, não tem isso, essa é a teoria da conspiração. Só trazendo uma informação que eu acabei de subir na coluna, Neila, o PP, além de ter avisado ao Flávio Bolsonaro, o PP avisou ao próprio presidente Lula que o partido vai ficar neutro. Na verdade, o partido não, a federação do PP e do União Brasil vai ficar neutra na disputa presidencial. Esse aviso foi dado para o presidente Lula pelo líder do PP na Câmara, o deputado Dr. Luizinho, durante uma conversa lá no Palácio da Alvorada na terça-feira. Essa conversa não constou na agenda de ninguém. O Lula recebeu o Dr. Luizinho no Palácio da Alvorada para essa conversa e o próprio Dr. Luizinho me disse que sim, conversou com o Lula e falou que a federação vai ficar neutra na disputa presidencial. Lembrando que o PP e a União Brasil têm ministérios no governo Lula. O Lula não esperava que eles fossem apoiá-lo, mas a neutralidade já está de bom tamanho para o presidente Lula, porque eles não vão dar o tempo de TV ao Flávio. Vou até falar com o Mano, que está aqui do meu ladinho também, Igor. Se o PP e a União Brasil estão neutros, não há possibilidade de uma vice do Centrão na chapa do Flávio Bolsonaro, certo? Exatamente, até porque isso não seria possível legalmente, né? Para que haja a vice de outro partido, é preciso que haja a formalização dessa aliança. Se houver a neutralidade de maneira oficial, o PL terá que marchar em candidatura solo, né? Numa chapa pura, com a vice que seja do PL. Eu acho que fortalece a tese que o Igor trouxe, da possibilidade de uma mulher nordestina, como é o caso da Patrícia, né? Então, é possível que isso ocorra. E caso a gente veja esse cenário se confirmar, será uma vitória da Michelle nesse sentido, porque ela vai ser lida como uma indicação da Michelle Bolsonaro. É interessante notar que, apesar da derrota em primeiro plano na chapa para o Senado do Ceará, dado que tivemos a confirmação de Alcides Cardoso como candidato, o modo como a Michelle se portou nesse processo fortalece a figura dela
como uma líder confiável para mulheres do PL, porque ela se coloca como uma guerreira que está lutando pelos espaços das mulheres em níveis federativos abaixo dela, né? Então é aquela mensagem que, do ponto de vista de construção política de longo prazo, o que ela tenta dizer é: lute comigo que eu lutarei com você. Esteja comigo que eu defenderei o seu interesse. Algo que o próprio Jair Bolsonaro teve muita dificuldade ao longo dos anos de construir uma relação de confiança com aliados políticos que muitas vezes ele acabou deixando pelo caminho quando os interesses de alguma forma se conflitaram, né? Foi o caso, por exemplo, do Gustavo Bebiano, enfim, a gente podia citar uma infinidade de aliados políticos de Bolsonaro que ele deixou pelo caminho. A Michelle tenta construir um outro modo de fazer política que, olha, na minha leitura, para o longo prazo, essa estratégia da Michelle é muito mais consistente. Igor, vamos ser realistas? Pois não. Eu ia só lembrar um negócio que a Michelle atuou fortemente para garantir a candidatura da Caroline de Tony em Santa Catarina. Sim. O PL queria ali atrair o Centrão, o PP e o União Brasil lá, e ela bateu o pé e conseguiu, né, fazer com que o PL tenha praticamente uma chapa pura em Santa Catarina, porque o governador é do PL, as duas vagas do Senado também serão do PL. E a Caroline de Tony foi uma exigência da Michelle, né? Então, assim, em alguns casos, ela também conseguiu impor a sua força. O que é um problema, né? Porque se a gente tem Espiridião Amin muito forte e a gente tem Caroline de Tony muito forte num estado que, apesar de ser bolsonarista, um estado de direita, é também muito bairrista, qual é a chance do Carlos Bolsonaro vencer lá o Senado, Igor? A gente tem essa possibilidade perdida. Olha, Nele, eu conversei muito recentemente com o Jorge Bonhoeffer, que é um ex-senador de direita, né, muito ligado ao Kassab hoje em dia, e ele tem dito aí que acha que o Carlos não se elege. Tudo bem que ele é adversário do Carlos, lá o PSD está apoiando o João Rodrigues, mas ele que conhece Santa Catarina, já foi senador, ele tem dito, tem feito a previsão de que lá a tendência é que o Esperidião Amin e a Caroline de Tony sejam eleitos. Já o pessoal do PL garante que não, que o Flávio está eleito, que ele está fazendo direitinho as bases. Agora, vamos ver quando começar a campanha, porque o Esperidião Amin, ele pode fazer aquela campanha de olha, eu sou de direita e eu sou de verdade de Santa Catarina. Exatamente. Santa Catarina realmente é muito bairrista. Não é igual a alguns estados do norte, como a gente viu, por exemplo, o Sarney era do Maranhão, mas se elegeu pelo Amapá. O Bolsonaro está fazendo isso também com o Hélio Negão, né, lá pelo norte também, botou ele para disputar o Senado. São estados menores e que uma influência política menor. Lá em Santa Catarina há muitas lideranças políticas de direita. E isso pode dividir o voto, né? Por hora, a Caroline de Tony está liderando as pesquisas. Vamos ver também se ela vai conseguir ali agregar um voto Caroline e Carlos, ou se será um voto, por exemplo, Caroline e Esperidião Amin. Veja bem o risco que a família Bolsonaro está correndo, Igor, né? Se Flávio Bolsonaro não ganha as eleições, e eu disse isso aqui ontem, se Flávio não ganha e se Carlos, que eu acredito de verdade, não ganhe, porque só fica a Michelle no Senado. Bingo, só fica a Michelle no Senado. Então temos aí um espólio eleitoral apenas para Michelle Bolsonaro. É um grande risco. E Jair Renan na Câmara, viu? Jair Renan, porque o Jair Renan é candidato a deputado federal por Santa Catarina, acredito que vai ser eleito. E aí vai ter mais um integrante da família também, a gente está esquecendo. O Renato Bolsonaro vai ser candidato do PL a deputado federal por São Paulo. Sim. E é grande a chance dele ser eleito, eu vou te dizer por quê. Ele vai ficar com o número que era do Eduardo Bolsonaro, 2222. É o número mais fácil da urna. A grande expectativa é de que realmente dessa vez ele consiga se eleger, porque ele já tentou várias vezes se eleger, vereador e tudo mais, tinha muita dificuldade. Mas acredito que dessa vez, com esse número ainda mais em São Paulo, ele vai conseguir se eleger e vai ser ali um representante da família Bolsonaro em São Paulo, pela Câmara dos Deputados. Agora, falando sobre Michelle Bolsonaro ainda, eu venho falando aqui no programa sobre um termo que a gente criou aqui que se chama michelismo. O michelismo é um termo feminino, assim, e a gente vê desde o vídeo que ela gravou, o fatídico vídeo, os 2 vídeos que ela gravou, que ela cita a Celina Leão e ela cita a Damares de uma forma muito discreta e ela agradece as duas por apoiar o Flávio Bolsonaro. Naquele vídeo ela fala, no primeiro vídeo ela cita, olha, obrigada às duas por apoiar a candidatura do Flávio. E agora ela agradece mais uma vez. E temos ela unida com a Celina, temos ela unida com a Celina e com a Damares,
Com a Bia, eu já não vejo mais tanta união, apesar das duas estarem próximas e talvez virem juntas aí nessa campanha ao Senado. Fato é que temos mulheres unidas aí numa campanha à direita. E aí é o que eu e a Andresa Matais trouxemos aqui como michelismo. Então, mulheres unidas dentro do poder. Você imagina a Celina Leão aqui como governadora do Distrito Federal, Damares no Senado pelo Distrito Federal, Bia Kicis, se vier, né, como Senado também pelo Distrito Federal e a Michele também. Então, um grande grupo de mulheres unidas dentro do Senado, Igor, imbuídas aí de um trabalho feminino. É uma proposta interessante. Olha, eu acho que o Distrito Federal, pelas pesquisas que tem mostrado, vai eleger só mulheres. Eu acho que a Celina Leão é a favorita, né, para se reeleger como governadora. E as duas vagas ao Senado, uma deve ser da Michele e outra pode ser da Bia Kicis ou da Leila do Vôlei, que também tem ido muito bem nas pesquisas. Sim. Então, mesmo na direita ou na esquerda, a tendência é de que o Distrito Federal eleja 3 mulheres para cargos majoritários. Agora eu trago um bastidor que você falou ali, que a Michele não tem citado a Bia Kicis. Houve um estresse aí, viu, entre as duas. A Bia Kicis andou falando mal da Michele depois que ela fez aquele vídeo do Flávio Bolsonaro, deu algumas entrevistas aí nos bastidores criticando a postura da Michele de ter feito aquele vídeo atacando o Flávio, e a Michele, obviamente, não gostou. Mas acredito que não é algo insuperável. Acho que as duas conseguem compor aí e disputarem juntas essa eleição aqui no Distrito Federal. Muito bem, seguimos acompanhando. Igor disse que subiu matéria agora na coluna, então daqui a pouco, quando acabar o contexto, vocês seguem lá para o portal metrópolis.com para ver a coluna do Igor Gadelha. Gadelha, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigado, e gostei dessa parceria de sotaque nordestino aqui. Não sei, acho que o Mano é do Recife ou do Pernambuco. Sou recifense, eu sou cearense, então gostei bastante dessa parceria aqui. Viu? Fiquei devendo, não tem um sotaque nordestino. Fiquei devendo, mas estou aqui no meio com vocês. Até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima, gente. Até mais.